Olá, pessoal! Vamos começar a nossa semana de revisão e correção das atividades já realizadas por vocês. Tenho em mãos o lápis, a borracha e a apostila do primeiro bimestre antes de assistir o vídeo, ok? Então, vamos comigo. Hoje nós começaremos com as atividades de língua portuguesa das páginas 34 e 35. Então, pessoal, abram aí na página 34 e 35 para vocês irem acompanhando comigo a correção e ver se vocês acertaram. Se vocês acertaram, pode colocar um certinho de caneta, igual a gente faz na sala de aula. Se você errou, pausa o vídeo, apaga e coloca a respostinha certa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na página 34 tinha o texto do Buriti, para vocês lerem. E depois, lá na página 35, vocês precisavam responder algumas questões relacionadas a esse texto do Buriti, tá? Então, vamos lá, ó. Na letra A, diz assim: que tipo de árvore é o buritizeiro? O buritizeiro, ele é um tipo de palmeira. Olha só, lá no comecinho do texto, já diz que o buritizeiro é uma das maiores palmeiras da Amazônia, tá? Então, a gente pode grifar aí já no primeiro parágrafo a respostinha da letra A. Agora, a letra B. Qual é o nome científico do buriti? O nome científico dele, pessoal, é Mauritia flexuosa LF. Nome científico é quando o cientista que descobriu esta planta, né, no caso essa palmeira, e deu esse nome para ela. Mas a gente acaba conhecendo por um outro nome que é muito mais fácil, né, e menos complicado do que esse. Aonde que a gente achou esse nome lá no texto? Ó, embaixo do título. O título é Buriti, embaixo do título já tinha lá o nome científico do buriti, tá bom? Letra C. Em que tipo de lugar o buritizeiro cresce? Ah lá, em áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios. Vamos ver aonde está isso lá no texto? Ah lá, essa palmeira prefere áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios. Letra D. Em relação à distribuição geográfica, onde o buritizeiro é encontrado? Olha lá, ó. Olha onde que está no texto também. Em toda a região amazônica, no norte da América do Sul, e estende-se pelo Nordeste e Centro-Sul do Brasil. Letra E. Que partes da planta são utilizadas pelas pessoas, né? O que a pessoa utiliza desta planta aí? Ah lá, os frutos, as folhas, o óleo, o pecíolo e o tronco. Tá quase lá no finalzinho do texto essa resposta. Ó, não se esqueçam de grifar aí no texto de vocês também. E a letra F. Que altura o buritizeiro atinge? De 20 a 35 metros de altura. Estava bem fácil, né? Estava lá no comecinho do texto, ó lá. De 20 a 35 metros de altura. E a letra G, por quais outros nomes o buriti é conhecido no Brasil? Ah lá, Miriti, Muriti, Buriti do Brejo, que a gente encontrava lá no finalzinho do texto. Tá bom, pessoal? Façam as correções de vocês certinho aí. E agora a gente vai lá para a matemática. E a gente vai fazer a correção das páginas 41, 42, 43 e 44. Vamos lá? Então, aí na página 41, né, estava contando sobre o Pedro e a Manuela, que eles moravam na mesma cidade e a Manuela acabou se mudando para Salvador, né? Eles moravam em Palmas, lá no Paraná, e a Manuela foi morar em Salvador, na Bahia, e o Pedro ficou em Palmas, tá bom?
Aí, pessoal, em relação a esta foto, tinha algumas perguntinhas para a gente responder. Então, vamos ver se vocês responderam certinho. Olha lá. A primeira perguntinha é assim: em qual cidade estava fazendo calor nesse dia? Palmas ou Salvador? Para a gente poder responder, a gente tem que olhar nas fotos do celular, né? A cidade que estava fazendo calor nesse dia era Salvador, que é a cidade da Manuela, né? Então a gente vê a foto da Manuela aí com roupa de calor, atrás dela tem uma praia, parece, né? E tem lá a temperatura marcando 28 graus Celsius. 28 graus Celsius é calor, tá bom? Na próxima perguntinha, qual a temperatura em Salvador nesse dia? Ah lá, a temperatura é de 28 graus, né? Então, a gente falou lá da cidade da Manuela, que é Salvador, e Salvador estava marcando 28 graus. Próxima pergunta. Qual a temperatura em Palmas nesse dia? Então, a gente pode ver lá, né, da cidade do Pedro, que o termômetro está marcando 2 graus, né? E 2 graus é muito frio, tá? Pessoal, a próxima pergunta. Qual você acha que é a temperatura em sua cidade no dia de hoje? Então, essa perguntinha depende do dia que vocês fizeram a atividade. Se estava frio, se estava calor. Se for por esses dias agora, assim, né? A gente já está numa temperatura mais fria. Então, a temperatura está mais ou menos lá uns 15 graus, mais ou menos, tá? 16, 18. Agora, se vocês fizeram no dia um pouquinho mais quente, aí não vai ser igual a de hoje, tá bom? Então, essa daí nem vou colocar resposta, porque cada um fez um dia e cada um colocou uma respostinha de um jeito, tá? Agora, lá na página 42, começa as atividades. A número 1 falava assim: hoje o termômetro perto da escola onde Manuela estuda está marcando essa temperatura. E tem ali do lado um lugar marcando a temperatura, né? Um termômetro. E a perguntinha é: qual a temperatura que o termômetro está marcando? Muito fácil, é só a gente olhar e colocar a resposta ali. Ele está marcando 35 graus, né? Aí embaixo, o pessoal dizia que o termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura que todo mundo já conhece, não é mesmo? E depois, aí, na página 42 ainda, mostrava alguns outros tipos de termômetro. O termômetro digital para ambiente, que é para medir a temperatura do ambiente. O termômetro de mercúrio, também para o ambiente, né? Que é aquele que sobe aquela risquinha vermelha, que é o mercúrio. E o último é o termômetro digital para o corpo, que a gente coloca para medir, para ver se está com febre, se está bem, né? E daí falava também aí embaixo, ó, a temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio. Por que a gente usa um termômetro? Para saber se está quente ou frio, não é mesmo? Sua unidade de medida é o grau Celsius e é representado pelo símbolo, a bolinha e o C maiúsculo, tá? Isso é importante de vocês saberem. Agora, pessoal, na página 43, na atividade número 2, tinha um mapa de Santa Catarina para a gente observar e responder algumas perguntinhas abaixo dele, tá? Então, observe que no mapa tem 3 cidades que estão pintadas, né, de verde, amarelo e um vermelho. E essas 3 cidades que estão pintadas tem o nome da cidade e na frente tem a temperatura que está naquele dia, tá? Então, a partir disso daí que a gente vai responder essas perguntinhas. Na letra A está perguntando: qual dessas cidades apresentou a menor temperatura nesse dia? Então, vocês puderem observar aí na apostila de vocês que é Urupema, que está marcando menos 1 grau Celsius. Então, a temperatura está muito baixa, está abaixo de zero. Menos 1 é porque está muito frio. E a letra B? E a maior temperatura? A cidade que está marcando maior temperatura é Urubici, que está marcando 1 grau Celsius. É a maior temperatura, mas ainda lá está muito frio, tá?
Letra C. Pesquise para descobrir qual a temperatura mais baixa já registrada na cidade onde você mora. Escreva abaixo o valor encontrado. Pessoal, não sei se vocês pesquisaram aí, tá? Eu acabei pesquisando aqui também. E a temperatura mais baixa que eu achei que Lençóis Paulista registrou foi de 14 graus Celsius, tá? Se de vocês foi diferente, depois manda uma mensagem para mim falando que vocês encontraram, tá? Essa foi a que eu achei pesquisando aqui, tá bom? Pessoal, agora o número 3 é referente ao termômetro que tem aí do lado. Então, vamos ver. Observe a temperatura da sala de aula de Manuela, registrada por um termômetro que está na parede, que é esse do desenho. Letra A. Qual a temperatura da sala de aula? Então, para a gente saber a temperatura da sala de aula, a gente precisa observar até onde o mercúrio, né, que é esse líquido vermelho, chegou no termômetro. Então, ele saiu lá de baixo e subiu. Ele parou em qual número, né? Era para a gente ter encontrado aí, ó, 25 graus Celsius, né? Ele chegou aqui do 20, passou do 20, metade do 20 do 30, a gente sabe que é 25 graus Celsius, tá? Confiram de vocês aí para poder corrigir, tá? Agora, pessoal, na letra B fala assim: marque no termômetro a temperatura aproximada que está fazendo agora na sua sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, né? Vocês poderiam ter colocado aí a temperatura que estava marcando no dia mesmo, tá? Se a gente fosse fazer hoje essa atividade na sala de aula, ia estar marcando uns 13, 14 graus, porque hoje está muito frio, tá? Hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, né? Pode ser que no dia que vocês estejam assistindo não esteja esse frio. Mas é isso aí, tá? Então, coloquem a temperatura de hoje, ou se vocês já colocaram no dia que vocês fizeram atividade, também não tem problema nenhum, tá? Pessoal, agora na página 44, atividade 4, falava, tinha aí, né, amanhã chuvas fortes e trovoadas, no domingo céu aberto e muito sol. Você tem o costume de ver a previsão do tempo antes de sair de casa? Observe a previsão do tempo para Salvador durante 3 dias, tá? Então, a gente precisava olhar essas informações para poder responder as perguntinhas aí de baixo. Ele deu a previsão de quinta, sexta e sábado lá para Salvador, dos dias 26, 27 e 28 de julho, tá? Tá aí a data bonitinho para vocês, eu até circulei para ficar mais fácil de vocês verem. Aí na letra está perguntando, qual mês esta previsão se refere? Então, está se referindo ao mês de julho. Como que a gente sabe? Pela data que está circulado aí para vocês no vídeo, que vocês até podem circular aí na apostila de vocês também, tá bom? Então, tá lá, 26 do 7, 27 do 7, 28 do 7. O mês 7 é o mês de julho, tá? Agora, na letra B, qual a temperatura mínima prevista para o dia 26? Então, do dia 26 é o primeiro quadradinho aí que a gente tem da previsão. E a temperatura mínima prevista para o dia 26 é de 20 graus Celsius, ó. Também eu circulei aqui, né? Essa flechinha que está para baixo significa temperatura mínima. E a flechinha que está para cima significa temperatura máxima, tá? Está perguntando a letra C. Qual a temperatura máxima prevista para o dia 27? O dia 27 é o do meio, tá bom? Então, também eu circulei aqui para vocês poderem visualizar melhor, ó. 29 graus Celsius, que está prevista a temperatura máxima para o dia 27. Agora, na letra D. Em qual desses dias a temperatura mínima prevista foi a mais baixa? A mais baixa, né? A gente pode ver aqui, ó. Primeiro 20, depois segundo 20 e o terceiro 19. Então, o que está registrando a temperatura mínima mais baixa é do dia 28 do 7, né? Que é esse último quadradinho aqui, o terceiro quadradinho, tá? Pessoal, agora na letra E, falava em qual desses dias a amplitude térmica foi maior. Essa que eu pedi para vocês não responderem, tá? Porque é um conteúdo que eu precisaria estar explicando um pouco mais aprofundado. Então, esse não tinha necessidade de vocês fazerem, tá bom?
Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje de correção e revisão. Amanhã já tem a próxima aula também de revisão e correção, então já façam hoje, já corrijam tudo certinho, põe certinho se acertou, apaga e corrige se fez errado. Se precisar, assiste o vídeo de novo para conferir se fez tudo certinho, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.